Glória a Deus. Dando continuidade às nossas meditações, às quintas-feiras, que decidimos fazê-las na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E hoje nós vamos concluir esta oração. Em Mateus capítulo 6, de 9 a 13, está registrado: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em Lucas 11, nós lemos: Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. O tema para a mensagem de hoje, para a nossa meditação, é: livra-nos do mal. Vamos orar? Senhor, mais uma vez na tua presença, agora nós queremos apacentar nossa mente e o nosso coração e deixá-los completamente, ó Deus, aberto à ação maravilhosa do Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, um espírito de sabedoria, um espírito de entendimento, um espírito de conhecimento, Pai, de ousadia. Dá-nos um espírito, ó Deus, de humildade para reconhecer nossas falhas, nossos erros. Dá-nos, ó Deus, um espírito de sabedoria, para que possamos temer ao nosso Deus, honrá-lo, respeitá-lo. Enche-nos da tua graça, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez quero dizer a vocês, para deixar bem guardado, bem registrado, bem socado no seu coração, que a oração que Jesus nos ensinou é uma oração simples e objetiva, e ela possui pelo menos duas divisões, muito simples, muito objetiva. A primeira divisão fala a respeito de Deus, a segunda divisão fala a respeito de nós, seres humanos. E quando fala de Deus, fala do Pai Nosso que está no céu. Isso nos mostra que toda oração deve ser direcionada a Deus, ao Pai que está entronizado acima de todos os reis e senhores. Quando você busca Deus, ou quando você ora, faz a sua oração, a quem você pede? A quem você dirige as suas necessidades? Se você não tem feito a Deus, você tem errado no objetivo da sua oração. Deus é santo, santificado seja o teu nome, e por ser santo ele precisa ser respeitado. Não é um amigo humano que falamos como bem entendemos, não tratamos Deus como um amigo, como um conhecido de há muito tempo, como um familiar. Nós tratamos Deus, embora seja o nosso Pai, Ele é o Pai que está no céu, Ele é santo e deve ser respeitado. Ele é o Rei do universo, Criador de todas as coisas. Não apenas criou, mas Ele sustenta todas as coisas. Venha o teu reino, o Senhor Jesus nos ensinou a dizer. Ele é soberano nas decisões e não nós. Por isso nós falamos: seja feita
a tua vontade. Porque quando nós falamos, seja feita a tua vontade, nós estamos passando para Deus a nossa confiança e a nossa esperança. Se nós orarmos falando, seja conforme a minha vontade, então nós estamos colocando numa posição que não devemos jamais nos colocar, uma posição que só cabe a Deus, a posição das decisões. Mas em segundo lugar, fala a respeito de nós, seres humanos, daquilo que nós somos. Nós somos necessitados até do básico. Nós somos dependentes de Deus para as coisas mais simples, embora muitas vezes nós, seres humanos, temos o sentimento de que somos autossuficientes. Enquanto está tudo bem, nós vamos levando a vida numa boa e só lembramos de Deus quando as coisas vão muito mal. E quando nós atentamos todas as coisas. Nós somos imperfeitos e pecadores, por isso nós oramos, perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos aqueles que erram contra nós. Isso porque nós vivemos numa esfera de imperfeições. Nós somos imperfeitos, eu sou imperfeito, o outro é imperfeito. Nós vivemos no meio de pessoas imperfeitas. E assim como perdoamos os que pecam contra nós, nós somos propensos ao erro em todo momento. Por isso nós oramos, não nos deixes cair em tentação. A tentação é o caminhante incansável que anda ao nosso lado por toda a vida. Vai aguardando o momento certo para nos atingir, pois somos pecadores, limitados, propensos ao erro. Esta petição, livra-nos do mal, é a última das 6 petições da oração do Senhor. E não nos deixes cair em tentação. Na petição anterior, nós pedimos para que o Senhor perdoe a nossa culpa, e agora estamos pedindo a Deus que não nos deixe cair em tentação. E a importância nesta petição está no fato de colocarmos-nos debaixo da providência e debaixo da dependência plena de Deus, para que Ele nos socorra em todas as nossas necessidades. É uma petição para a divina proteção em tempo de perigo espiritual. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não no mal. No breve catecismo, a pergunta 106, a pergunta é: pelo que oramos na 6ª petição? E a resposta é, na 6ª petição, que é: e não nos deixes cair em tentação. Pedimos que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar, ou nos preserve livre quando formos tentados. Esta petição está ligada a algumas coisas básicas. É muito importante, já de início, vou falar mais, mas é muito importante já chamar a sua atenção para esse detalhe. Nos guarde de sermos tentados. Essa é uma oração que nós fazemos toda manhã. Livra-me de ser tentado. Livra-me de ser tentado nas minhas fraquezas. Naquilo que eu possa ceder, errar. Nós precisamos pedir para Deus para que Ele não permita que nós sejamos tentados, porque ao ser tentados, nós não sabemos se nós vamos resistir ou ceder à tentação. Então essa petição está ligada a algumas coisas básicas muito interessantes, e a primeira delas é a procedência das tentações. Não é de Deus, Deus não tenta o ser humano. Ele permite o pecado, mas não leva ninguém a pecar. E esse permitir também não quer dizer que Ele aceite
mas Ele permite para que nós, ao errarmos, possamos confessar os nossos erros. Em Tiago 1, 13 e 14 nós lemos: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Talvez você já ouviu muito a expressão a carne é fraca, e essa é uma forma sutil de a pessoa autenticar o seu erro, dizendo: eu errei porque a carne é fraca, a culpa é da carne. Mas a tentação vem de dentro de nós mesmos. Por isso o Senhor Jesus diz que do coração do homem procede todos os maus desejos. Nós somos externamente aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com as nossas ações. O coração é o graveto em que o fogo acende o pecado, a fonte dos nossos pecados. O coração é um perfeito engodo, e o profeta Jeremias já havia falado a respeito disso. O profeta Jeremias disse: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Quando alguém fala para mim: pastor, eu estou seguindo o meu coração, eu vou seguir meu coração, de imediato eu já falo: não faça isso. Não siga seu coração que vai dar errado. Não confie no teu coração. Busque sabedoria em Deus. Jeremias 17, 9 eu li. A tentação vem do diabo, a tentação vem de Satanás, ele é o tentador. Ele arma cilada e lança discórdias entre as pessoas. O mundo é seu campo de ação e tem muitos seguidores. Agostinho de Hipona, certa vez, disse que toda a vida de um crente é tentação. Satanás molesta o tempo todo, de um modo especial, aqueles que não lhe pertencem. Em Mateus 4,3 nós lemos: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, falando com Jesus, mande estas pedras se transformarem em pão. Aqui ele colocou uma dúvida: se você é, mande. Mas Deus já havia falado a respeito de Jesus: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E agora ele lança a dúvida: se és, manda estas pedras transformarem em pães. A tentação vem de dentro de nós. O pecado está dentro de nós. Só precisa ser acendido. Satanás já lançou o mal. Ele já colocou o pecado dentro do coração do homem. E ele pode até provocar situações, mas nós decidimos o que fazer com elas. Ele oferece. Ele é aquele que passa com a sua BMW 1200 e oferece uma carona. Aqueles que se encantam com a aventura cedem. Os impulsos provenientes do coração brotam lentamente e é gradativo. Nossos pensamentos, quando for aprovado, é porque já foi trabalhado secretamente dentro do nosso coração. Então, a procedência das tentações vem de Satanás. E quais são as tentações sutis dele? Muitos acham que o diabo é feio. Ele é.
no seu caráter, na sua forma de ser. As pessoas, quando desenham, fazem uma figura do diabo, eles fazem uma coisa horrorosa. Mas a Bíblia diz que ele é um anjo, ele pode se travestir, ele pode se mostrar, aparecer como um anjo de luz. E aí é que está o engano. Muitas vezes ele vem travestido das coisas que nós gostamos. E ele conhece o caráter de cada um de nós. Ele sabe lidar com os nossos corações. E ele sabe como dominar os nossos impulsos, os nossos desejos. E esse inimigo conhece aquele a quem vai atacar, por isso quase ele não erra. E ele ataca o cobiçoso com uma barra de ouro. Ele ataca o sanguíneo com uma barra de saia. E ele ataca o ambicioso com a barra do mundo. O cobiçoso com uma barra de ouro. O sanguíneo com uma barra de saia. E o ambicioso com uma barra do mundo. São as 3 barras que destroem a vida do crente. E assim como ele conhece o caráter de cada um, ele não tem pressa. Ele sabe que devagar se vai ao longe. Ele primeiro faz andar no conselho dos ímpios. Depois ele faz com que nos detemos no caminho dos pecadores. E por fim, faz nos assentar na roda dos escarnecedores. Primeiro, pecados menores, porque estes é que endurecem o coração. Mais tarde, pecados horrendos. Ele usa pessoas, e ele usa pessoas chegadas a nós. Ele usa a pessoa do nosso meio, dos nossos relacionamentos. Ele usa pessoas íntimas a nós. Certa vez, há muitos anos, eu ainda não era pastor. O meu pastor, certa vez, me advertiu: Eldo, as pessoas mais próximas são aquelas que podem te trair mais facilmente. E como eu vi isso na minha vida. Ele faz das coisas menos atraente a sua arma mortal. Que mal em fazer isso, muitas vezes se pergunta. Não há pecado nisso. Não há problema nisso. De pouco em pouco ele vai enganando os filhos de Deus. Há muitas sutilezas nesse inimigo. Precisamos estar alertas, ou ele vai nos devorar. Mas nós temos uma arma, nós temos um socorro contra esse inimigo. E a nossa arma e o nosso socorro é o Senhor Jesus. E a palavra grega para socorro é boitesia, que significa correr rapidamente para ajudar alguém. Em Hebreus 2,18 nós lemos: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer, capaz de ajudar, capaz de trazer ajuda àqueles que também estão sendo tentados. Se por um lado o nome de Satanás assusta, o nome de Cristo é poderoso para nos socorrer. Satanás é chamado no Apocalipse de Apolion, que quer dizer devorador. Jesus é chamado de Salvador. É uma questão de escolha a quem nós queremos servir e buscar e atender. Jesus é o nosso socorro. E Ele socorre enviando o seu Espírito. O Espírito traz-nos as lembranças das palavras de Deus para nos encorajar à vitória contra o mal. Relembra-nos das promessas de Deus através da sua palavra, e nós vencemos o tentador.
como Jesus fez. Assim diz as Escrituras. Jesus é o nosso intercessor. Ele está continuamente intercedendo por nós. Hebreus 7:25 nós lemos: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E o Pai ouve a oração do Filho em favor dos outros filhos, porque Jesus é o bem-amado do Pai. Em João 11:42 nós lemos: eu sei que sempre me ouves, mas estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Eu quero chamar a sua atenção. Quando você ora, quando você busca Deus em oração, qual é teu intercessor? Se você tem buscado qualquer outro nome que não seja Jesus, você tem falhado na sua oração. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E a Bíblia diz que Ele, somente Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, se você tem dirigido a sua oração no nome de outra pessoa, essa oração não tem chegado. A sua oração só vai chegar se passar pela comunicação do nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, que está à direita de Deus Pai. Mateus 12:18 diz: olhem para o meu servo, vejam o meu escolhido. Ele, Jesus Cristo, é o meu amado, em quem a minha alma se alegra. Eu vou pôr o meu espírito sobre ele, e ele julgará as nações. Para nós concluirmos esta meditação, eu quero concluir com alguns conselhos para que eu e você não sejamos presa fácil para o inimigo. Primeiro conselho: não seja um crente isolado. Não pense que sozinho a tua fé te garante. A igreja é o corpo de Cristo e um precisa do outro. Mantenha comunhão com o corpo de Cristo, buscando fortalecimento mútuo. Não tente uma carreira solo na fé. Eva sozinha caiu mais facilmente na tentação. Onde estava Adão quando ela caiu? Segundo, evite o mau humor. O melancólico vive descontente, e isto é um prato cheio para o tentador. Enquanto está calado, quieto, ele vai colocando coisas nos sentimentos. Terceiro, cuidado com a ociosidade. Mente desocupada é a oficina do diabo, já diz um velho e antigo ditado popular. Procure sempre se envolver com alguma coisa, mas alguma coisa que edifique. Alguma coisa que você possa falar: nisto eu glorifico a Deus. Esta semana, conversando com uma pessoa sobre isso, eu disse: não é difícil nós discernirmos aquilo que nós podemos fazer na vida. Basta nós passarmos pelo crivo. Isto glorifica a Deus. Isso traz edificação. O meu casamento glorifica a Deus. O meu namoro glorifica a Deus. As minhas relações glorificam a Deus.
Quarto, se você estiver sendo tentado, compartilhe com alguém em quem você confia. Não queira sair sozinho dessa. Busque ajuda. Mas não busque ajuda em qualquer pessoa, precisa ser alguém de muita confiança. 5. Não acaricie o pecado, não brinque com ele. O pecado é como um animalzinho de pelúcia, quando é novo, mas à medida que ele cresce, ele mata você. Mas eu quero dizer para você nesta noite, queridos, que tudo isso ainda é insuficiente para as nossas vidas. Por mais que nós queiramos, nós não vamos resistir a tudo. A qualquer momento, nós caímos em alguma falha. Nós não vamos conseguir nos desvencilhar do mal por nossas próprias forças. Por quê? Porque o ser humano é incapaz de se livrar do mal por suas próprias forças. Por isso ele deve orar a Deus para que ele livre antes de orar, nas tentações. Quando você levantar cedo, ore a Deus e diga: Senhor, me livre hoje de todas as tentações, daquilo que pode fazer com que eu corra o risco de errar contra o Senhor. Toda a ação vem de Deus, parte de Deus para nós, a fim de redimir-nos de todo tipo de influência do mal. E a ordem correta das coisas não pode ser alterada para que não venhamos a ser derrotados. E que ordem é esta? Primeira coisa, Deus como regente de todas as coisas. Nós como objetos da atuação de Deus neste mundo. Esta é a ordem correta das coisas. Deus pode todas as coisas. Deus pode nos livrar. Deus pode nos salvar. Deus pode nos cuidar das nossas vidas. Deus pode socorrer-nos em todos os momentos da nossa vida. E nós temos que reconhecer que somos objetos da atuação de Deus. Nós não podemos todas as coisas. Qualquer mudança nos levará ao fracasso. Então a melhor saída, o melhor caminho é dizer para Deus: Senhor, livra-me do mal. Amém. Nós vamos cantar, pois estaremos orando a nosso Deus.